Olá, rubro-negros. O Flamengo venceu o Bragantino por 2-1 no Campeonato Brasileiro no Maracanã pela 23ª rodada e conseguiu chegar a 44 pontos na competição. Foi um jogo, a gente falando um pouco sobre o jogo, foi um jogo difícil. Como sempre é de se esperar o Flamengo contra esse adversário. O Flamengo tinha muitos desfalques, por conta de muitos jogadores terem sido poupados, outros obviamente estão machucados. Então o Flamengo tinha uma lista muito grande de fora. A gente pode dizer que o Bragantino também. Foram 10 desfalques do lado do adversário. Então eram times que entravam em campo com muitos problemas, mas que com o mesmo objetivo, que era vencer a partida. Eu acho que o Flamengo sabia que tinha que entrar em campo com a obrigação de vencer, porque ele era o último time dos que estão no topo da tabela que iria entrar em campo. Então o Flamengo já sabia o resultado do Botafogo, do Fortaleza e do Palmeiras. Então o Flamengo sabia que precisava vencer caso ele quisesse continuar na luta pela competição. O Flamengo conseguiu fazer um jogo razoável para bom. Tivemos a estreia, por exemplo, do Michel. O começo do jogo o Flamengo não foi bem. Os primeiros 15 minutos o Bragantino marcava o Flamengo em cima, já o Flamengo não conseguia fazer o mesmo. Tanto que o Bragantino conseguiu acertar uma bola na trave em mais uma bola em que não podemos dizer que foi bola parada, não foi bola aérea, mas foi uma bola parada que ao invés de cruzarem para a área, tocaram para trás. A entrada da área do Flamengo estava, como sempre, completamente aberta, sem ninguém ali, e acertaram a trave do Rossi. Minutos depois o Flamengo conseguiu abrir o placar numa ótima jogada do Luiz Araújo e num gol de cabeça do Michel na segunda trave. Então ali o Flamengo dava para dizer que foi importante o Flamengo ter aberto o placar primeiro, porque o Flamengo teria mais tranquilidade no decorrer do primeiro tempo. O Flamengo até alguns minutinhos depois, o Michel quase fez um segundo gol e mais um cruzamento, e ele apareceu na segunda trave, só que dessa vez finalizando com o pé. O Bragantino já não se conseguia se encontrar em campo, já com muitas dificuldades. O Flamengo dominava o jogo e poderia inclusive ter feito o segundo. Mas o Flamengo tem um problema sério quando o Flamengo não conta com o Pedro. O Flamengo não consegue marcar frequentemente, o que eu acho que é um problema sério do trabalho do Tite. Então o Flamengo foi pro segundo tempo. Mais uma vez o Flamengo começou bem o segundo tempo, poderia ter feito o segundo. Numa ótima jogada, um contra-ataque, onde a equipe saiu jogando, trocando passe lá do Rossi pro Léo Ortiz, do Ortiz pro Varela, do Varela pro Gerson, e foi chegando até uma finalização muito bonita do Michel para fora. Foi uma pena que o Flamengo não tenha feito lá aquele gol, teria sido um golaço coletivo. E viemos em mais uma bola parada. É realmente cansativo ter que ficar repetindo todo o santo jogo, o mesmo problema, porque todo jogo o Flamengo toma um gol. Assim, uma bola parada, num cruzamento, a zaga do Flamengo inteira sai, tentando fazer linha de impedimento no escanteio. E tá o Wesley dando posição legal para todo mundo, caso, obviamente, o passe tivesse vindo de um jogador do Bragantino. Só que o passe veio do Alan, e bom, com o passe do Alan, obviamente ninguém estaria impedido do outro lado. O jogador finalizou completamente livre, empatou o jogo. Eu acho que ali era mais ou menos 16, 17, 18, 20 minutos. Eu acho que se o Flamengo demorasse, por exemplo, para fazer o segundo gol, o clima no Maracanã ia ficar esquisito, porque logo após o Bragantino empatar, era possível escutar vaias para o Alan. Só que logo na saída de bola, o Alan, inclusive, faz uma ótima virada de bola para o Luiz Araújo. E o ponta do Flamengo faz uma jogadaça, cruza, a zaga do Bragantino tira completamente errada, um chuta a bola no outro e a bola acaba entrando. Um gol completamente bizarro, mas pro Flamengo, o Flamengo deu muita sorte, porque foi literalmente em seguida, foi um minuto depois. Então assim, se o Flamengo não tivesse feito esse segundo gol, acho que o Flamengo teria muitas dificuldades para vencer a partida, porque você conseguia ver que o Flamengo já estava cansado. Os últimos 15 minutos de jogo foi assim, parecia uma partida de final de campeonato, onde as duas equipes não têm mais nenhuma pretensão, e a realidade é que isso também tem a ver com o calendário do futebol brasileiro e sul-americano. O Bragantino também jogou no meio de semana, assim como o Flamengo, só que o Bragantino estava em São Paulo atuando contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas, assim como o Flamengo, com tantos desfalques, é difícil você rodar um time que você já tem um time contado ali, porque você não pode utilizar outros. Então, assim, tanto o Flamengo quanto o Bragantino estavam muito cansados nos últimos 15, 20 minutos de jogo. Então, é por isso que eu digo que aquele gol, o segundo gol do Flamengo, foi fundamental, porque o Flamengo ia ter que correr atrás do resultado, e o Flamengo correndo atrás do resultado, cansado,
seria complicado, o Flamengo deixaria muitos espaços na defesa, tanto que, por exemplo, o Flamengo quase tomou um gol no final do jogo, em uma saída, acho que errada, do Luiz Araújo no meio campo, ele perde a bola, lança uma bola em cima nas costas da dupla de zaga do Flamengo, o Léo Ortiz e Davi Luiz, e o Sacha tenta encobrir o Rossi, só que a bola vai pra fora. Então, assim, se o Flamengo tentasse sair desesperado para tentar vencer o jogo, obviamente deixaria espaço. O Bragantino, eu já falei, é um time muito inteligente. Ele joga futebol. O Bragantino claramente está numa fase terrível. Mas o Bragantino tem bons jogadores. Então o Flamengo, obviamente, ia sofrer porque o Flamengo tem muita dificuldade para defender e isso é independente do adversário. Não é de hoje que o Flamengo sofre para sair de um jogo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro sem levar um gol. E mais uma vez não levou. Acho que o resultado mais típico da era Tite é o 2-1. É o Flamengo que não consegue passar de 2 gols, assim como também não consegue praticamente não passar de uma partida, por exemplo, do Brasileirão sem sofrer um gol. Então, assim, você vencer, o importante na partida contra o Bragantino era vencer, eu acho que isso tem que ser destacado. Os 3 pontos era a importância do jogo, nada mais importava, você não precisava fazer uma grande partida, você precisava vencer e é o que o Flamengo fez. Mas, de novo, o Flamengo vence, o Flamengo faz muita força para vencer. O Flamengo vence com muitas dificuldades, e não é por conta só do cansaço. Esse tá acontecendo com o Flamengo desde o começo da temporada. O histórico do Flamengo no Campeonato Brasileiro é assim. Então eu acho que para um time que está ainda nas 3 competições, o Flamengo, eu sei que é difícil você ter que dividir o foco nas 3 competições, principalmente nas Copas, que você sabe que um jogo pode decidir tudo. Mas, cara, mais uma vez o Flamengo precisa ter noção do que ele quer, porque eu acho que, na minha opinião, assim, é praticamente impossível você ganhar 3 competições, é muito complicado. O Flamengo, para conseguir isso, realmente seria algo histórico. Eu não vejo isso acontecendo, infelizmente. Então, eu acho que o Flamengo tem que tentar focar, tentar vencer as principais competições, que, na minha opinião, é o Brasileirão e a Libertadores. Mas, de novo, para isso acontecer, o Flamengo precisa fazer contratações. O Michael, por exemplo, você viu no primeiro jogo já de uma contratação, já fez diferença. Então o Flamengo precisa ir ao mercado buscar novos jogadores para poder rodar um pouco esse elenco, para poder ter mais força no Campeonato Brasileiro, porque claramente as Copas são, sim, sempre serão os focos do Flamengo, infelizmente. Eu acho que mais uma vez, principalmente depois do sorteio da Copa do Brasil, ficou claro que a Copa do Brasil tem boas chances do Flamengo ao menos chegar numa final, porque o lado do Flamengo, sim, podemos dizer que é mais tranquilo em comparação ao outro lado, mas o Flamengo precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque passar mais um ano sem ganhar essa competição seria realmente lamentável, principalmente num time que conta com o Tite, que já venceu essa posição várias vezes. Então, o Flamengo precisa contratar jogadores e recuperar quem está machucado, porque a sequência da temporada não vai ficar menor, porque o Flamengo está em todas as competições. Então, o Flamengo precisa ter um elenco cada vez maior, porque se o Flamengo não conseguir recuperar os jogadores e parar do que seus jogadores se lesionem, o Flamengo não vai conseguir vencer nenhuma competição. Eu acho que 2021 foi um exemplo do que que pode acontecer com o Flamengo e que a gente espera que não aconteça. Mas, falando em especial do jogo do Bragantino, foi importante os 3 pontos. Fico feliz pela estreia do Michael, ele realmente me surpreendeu com o primeiro jogo. Até sempre vou lembrar que ele está voltando de férias, ele fez alguns amistosos e participou lá da Supercopa de lá, no qual ele começou ambas partidas. Mas ele ainda não está no ritmo de jogo, por exemplo, do futebol brasileiro, mas felizmente é um jogador que pode realmente nos ajudar e eu espero que o Flamengo contrate outros jogadores, porque para o Flamengo vencer competições nesta temporada, o Flamengo vai precisar da maior quantidade de jogadores possível para ganhar o Brasileirão, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, ou quem sabe todas as competições.